Você não me conhece, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora. E aqui nesse perfil eu ajudo terapeutas que desejam se tornar um profissional, um especialista no tratamento da ansiedade e depressão, conseguindo ter bons resultados com seus pacientes através da técnica Biomicrohertz. Então, é um prazer estar ajudando vocês aqui hoje, estar falando, poder ajudar vocês que estão no campo de batalha, atendendo os vossos pacientes, ou até mesmo você que sofre com isso e que está tentando entender o que está acontecendo no meu quadro, por que eu tenho uma ansiedade e, além da ansiedade, eu estou tendo esses sintomas, né? O quadro por detrás dos sintomas serve exatamente para isso, para vocês conseguirem compreender o que está por trás desses sintomas. Então, agora, falando de pessoas adultas, os adultos também. Eu tive uma paciente minha, Adriana, ano passado ou ano retrasado. A primeira coisa que ela mandou para mim foi uma foto do rabinho dela, aonde tinha do rabinho, ela já é uma mulher adulta, de umas marcas que saía toda vez que ela entrava em estresse, aparecia que ela tinha sido arranhada. Inclusive, o marido dela, na altura, começou a desconfiar, achou estranho que estava aparecendo aquilo e perguntou quem que andou mexendo aí, o que está acontecendo, tem alguém te tocando, porque não dava para ela ter arranhado daquela forma. E saía vários rasgos, às vezes em partes das costas que ela nem conseguia tocar. E naquele processo, quando ela veio ter comigo, ela perguntou: a ansiedade está ligada à alergia? Pode ser por eu ser uma pessoa que estou em tratamento para ansiedade, eu ter desenvolvido esses riscos? E eu disse sim. Existem vários tipos de alergias e de reações do corpo que estão ligadas à ansiedade por conflitos de perda. Né? Ainda ontem eu falava para a Rosa, Rosa, você está por aí? Minha aluna, terapeuta pró, eu estava falando para a Rosa sobre a púrpura psicogênica, que são essas manchas que parecem que você bateu em partes do seu corpo e que elas surgem e que fica aquela mancha no seu corpo. E quando você vê aquela mancha, você fala assim, mas eu não bati em lado nenhum, nem tá a doer. O que é isso? É uma púrpura psicogênica. Esses hematomas, eles são derivados também dessa questão do trauma emocional. Então a gente fica com pisaduras, uma espécie de pisaduras que aparecem no nosso corpo. Então, há alergias como, por exemplo, arranhões, borbulhas, vermelhidões. Tem muitas pacientes com ansiedade que quando ficam com processo de ansiedade, a minha filha era uma delas. Quando ficava com processo de ansiedade, parecia que alguém tinha coçado com todas as unhas, assim, o pescoço, ficava tudo vermelho aqui a região dela, do pescoço. Por quê? Porque ela estava se sentindo sufocada. Então, aonde aparece essa alergia, também está trazendo para você, terapeuta, uma espécie de caminho que a gente pode percorrer para ajudar aquele paciente. Se o seu paciente tem alergia na zona do braço, provavelmente ele está sentindo que ele está tendo um contato, aí vai ser de acordo com o tipo de alergia. Por exemplo, se é psoríase, ele está tentando afastar um contato, ele quer perder o contato com aquilo que está acontecendo. E a psoríase, ela pode surgir em várias regiões do corpo. Ela pode, por exemplo, a psoríase surgir atrás da orelha, pode surgir na cara, pode surgir às vezes aqui, pode surgir perto da boca, pode ser uma psoríase que vem atrás da nuca, no pescoço, né, no braço, na axila, e isso vai estar relacionado com um lugar de impacto, para vocês terapeutas pró, que já sabem mapear o corpo do paciente, a zona de impacto que esse paciente teve uma questão. Então, a partir do momento que você sabe que você passou por uma questão que trouxe para você esse processo de alergia, ele vai fazer com que você acabe passando esse trauma para o seu físico, para o seu processo físico, tá bom? Então, importante a gente lembrar, em primeiro ponto, a relação da ansiedade com esses tipos de alergias da pele. Então, isso é a primeira coisa. Eu falei anteriormente, só trazendo aqui um resumo para vocês, falei sobre a gente lembrar que a ansiedade e a depressão também, elas são derivadas a traumas emocionais. E que aqui a gente, ao contrário de pensar no tipo de ansiedade e no tipo de depressão, nós vamos entender o que são, o que os sintomas e o que são as percepções de trauma desse paciente. O que ele passou para a gente conseguir chegar na origem do problema. E a partir dessa origem, a gente vai perceber o que está acontecendo que faz com que o paciente tenha, então, esse processo alérgico. Por exemplo, aqui está a terapeuta, como ter
desidrose em épocas mais ansiosas, surgimento de umas bolhas de água nas palmas das mãos. Então, quando a gente fala de palmas das mãos, né, as bolhas é como se eu quisesse afastar. Eu quero afastar aquilo. E é como se eu quisesse afastar aquilo com as minhas mãos. Então, emocionalmente, quando a gente vai ligar a questão emocional por trás da tanto desidrose, tanto eu estava falando agora há pouco, por exemplo, da psoríase, são coisas de afastamento. A própria acne do adolescente é uma tentativa dele se proteger de qualquer tipo de invasão de espaço. Então, ele vai e quanto mais por isso que vocês vão ver que muitos pacientes que tenham acnes muito severas, eles são muito mais tímidos, porque é uma forma, eu preciso me proteger do olhar do outro, eu preciso me proteger do contato do outro, principalmente quando é cara, é como se eu não quisesse afastar aquela pessoa de fato perto de mim, porque a pessoa vai fazer, então ela vai se afastar de mim. Então, tudo isso a gente tem uma leitura emocional por detrás disso, para a gente conseguir compreender. Como que a gente ajuda o nosso paciente? Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês como que você pode ajudar o seu paciente que está passando por esses processos alérgicos, né? Então, além disso, eu falei para vocês, a psoríase também é tentando expulsar, mas o lúpus é uma tentativa de resolução daquilo, o vitilígio também, é o mesmo tecido, é a mesma questão de contato, mas eu preciso me esconder, eu não quero estar disponível aqui, eu não quero que as pessoas vejam o que está acontecendo comigo, eu quero esconder, apagar isso. Por isso, quando a gente pega uma pessoa que passou por lúpus ou passou por uma questão de vitiligo, a gente vai precisar olhar o quanto ela está sendo, eu vou falar a palavra abusada, mas nem sempre será um abuso. Ainda semana passada saiu uma reportagem no jornal, eu não sei se vocês viram ou se não viram, até estou para fazer um conteúdo com ele, que fala sobre um homem que, dentro do casamento, ele desenvolveu vitiligo muito forte, várias manchas no rosto e no corpo dele, e que ele foi em vários meios tentar resolver e não conseguia, até que passou por um terapeuta que falou para ele que era uma questão emocional que ele estava tendo, e de fato ele estava num casamento em que ele cada vez mais estava se sentindo apagado, e cada vez mais ele estava sentindo que ele precisava se esconder, porque era um casamento extremamente tóxico, com uma mulher extremamente opressora, que desvalorizava imenso ele, e assim que ele se separou, não estou pedindo para ninguém se separar, tá bom? Mas só trazendo aqui isso que é uma reportagem, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver. Assim que ele se separou, o que aconteceu? Voltou ao normal, ele recuperou 90% da sua pele. As manchas que ele tinha eram muito fortes, a cara dele toda esbranquiçada, voltou à pigmentação normal, porque ele tinha resolvido o conflito de origem. Então é muito importante a gente conseguir compreender que quando você, terapeuta, consegue resolver o conflito de origem do paciente, o processo de cura é muito mais rápido. Estava ainda hoje vendo um testemunho que Ricardo postou dentro da comunidade, vi alguns terapeutas da turma anterior falando, né, sobre esses resultados que estão tendo e como isso é tão rápido, né? E às vezes para uma pessoa que olha e fala, nossa, um paciente com depressão, uma depressão tão severa, vai demorar anos para ele se curar, daí ele passa pelo processo de biomicrohertz e depois de semanas ele está melhor, ele retoma a vida dele. Então isso é muito importante a gente entender também esse processo. Tá? Então, continuando aqui para vocês, acne nas costas também é uma proteção. Eu não quero que ninguém toque nas minhas costas, eu não quero que se aproxime de mim. E normalmente está muito ligado, Ana Fontes, a esse processo de sentir que eu já fui atraiçoada na vida, que já aconteceu alguma coisa que me atacaram pelas costas. Então, essa tentativa de proteção pelas costas, tá? A psoríase, por exemplo, Alice, atrás da orelha, é uma criança que tá ouvindo coisas que ela não gostaria de ouvir. Normalmente é uma criança que está dentro de uma casa, de um lar familiar que está tendo muito conflito verbal mesmo, de pessoas querendo, e por exemplo, imagina, a mãe chega, fala uma coisa, o pai chega, fala outra coisa, e essa criança pode desenvolver, então, essa psoríase nessa zona, tá? Então, é um ponto muito importante para vocês conseguirem compreender. Mas daí, o que é muito vital dentro disso, da associação da ansiedade para isso? Porque no sistema convencional, o que vocês vão entender é que com excesso de cortisol é mais provável desenvolver alergias, até queda de cabelo, né? A queda de cabelo também é perda, também é processo de perda. Mas por que então algumas pessoas com índice de cortisol do mesmo nível que outra têm sintomas diferentes?
Isso é a resposta que a gente precisa entender. Por que que alguns pacientes têm uma resposta X, ou seja, por que que a ansiedade de uns pacientes fazem riscos na pele, por que que a ansiedade de alguns pacientes fazem com que eles fiquem com tremor na boca, com tremor nas mãos, com tremor nas pernas, enquanto a ansiedade de alguns outros pacientes faz com que ele tenha dor de barriga, que ele tenha refluxo gastroesofágico, faz com que ele tenha coceiras urticárias, ou outro paciente com ansiedade passe a ter irritação, irritabilidade, se torne agressivo, às vezes briga com os próprios filhos. Eu não quero mais ouvir a sua voz, pelo amor de Deus, faz silêncio. E aquilo reverbera, depois ele entra num processo de arrependimento, chora porque tratou mal umas pessoas que ele queria, ou às vezes tem uma tendência a correr, porque a percepção do trauma vivenciado é diferente. E se vocês conseguirem compreender isso no quadro por trás do sintoma, que é esse quadro que a gente está fazendo aqui hoje, isso é o que eu mais preciso que vocês entendam. Que vocês percebam que a forma com que acontece os traumas na vida do paciente, essa é uma resposta para vocês entenderem como solucionar também.